Então, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao nosso último dia do desafio de meditação para sair do ciclo da autossabotagem. Para vocês que estão aqui ao vivo, para vocês que estão assistindo gravado, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Cada uma de vocês traz uma energia, traz um quanto de energia que facilita a nossa transformação como um todo, né? Tanto enquanto comunidade, enquanto coletivo, quanto escutar uns aos outros, perceber que tem outras pessoas aqui engajadas nesse movimento de reconhecer, né, e sair, mudar, se transformar, sair desse padrão de autossabotagem é muito poderoso. Hoje a gente vai falar sobre medo do sucesso. Isso, graças a Deus, e a ciência tem sido cada vez mais falado, né? Porque com o passar do tempo, por mais que pareça coisa de maluco, a gente ter medo de ser bem-sucedido, bem-sucedida, ou então a gente ter medo de chegar numa posição de sucesso, né? É, talvez antigamente, alguns anos atrás, seria algo muito doido, não fazeria sentido, as pessoas não dariam crédito para esse tipo de ideia. Mas a gente vai percebendo, trabalhando com liderança, trabalhando dentro de empresas, né, trabalhando dentro de terapia mesmo, o que que acontece que a gente não chega lá? E aí, muitas das vezes, eu já falei bastante dessa emoção ao longo do desafio, mas hoje eu vou falar mais sobre ela. Acontece medo, né? Então, voltando nesse passo a passo que eu estou sempre esclarecendo para vocês todos os dias do desafio. O comportamento só é um comportamento porque existe um conjunto de crenças, né, um conjunto de ideias arraigadas, um mindset, um paradigma mental que sustenta esse comportamento. E ele só é tão potente em nós porque existem emoções que estão atreladas a esse mindset, tá? Então, no caso, hoje a gente vai falar do medo. E todo mundo que já sentiu medo, todo mundo que sabe que já sentiu medo, que observa quando que sente medo, sabe que o medo pode paralisar, né? Sabe que o medo pode fazer com que a gente saia correndo de alguma situação, né? Então hoje a gente vai falar de medo do sucesso. Passem o olho por essa imagem, feche os olhos e eu vou contar uma história para vocês. Imagina que tem uma pessoa jovem que está cheia de vontade para passar na faculdade, para passar num concurso, que ela ou ele tem certeza que deseja passar. Tem certeza que faz total sentido fazer aquele curso, aquela graduação, aquele concurso, exercer aquela profissão. E aí essa pessoa está totalmente dedicada, estudando, disciplinada, organizada. Só que para fazer a prova, para realizar aquela prova, ela precisa de pegar um avião. Ela precisa de voar de um lugar para o outro. E nesse movimento, nesse tempo, ela se organiza para isso, ela planeja. Então, essa pessoa vai comprar a passagem, vai calcular o melhor horário, o melhor preço para ela, o melhor dia. Então, com tudo certo, no dia dessa pessoa levantar, acordar e ir para o aeroporto, ela simplesmente não consegue levantar. O remédio, o alarme toca e simplesmente ela perde o voo. Ele perde o voo. E nisso, ao acordar, ele e ela fica com tanta raiva de si mesmo, de si mesma, que algo dentro de si
começa a desistir desse grande sonho. Desse sonho que ela está totalmente preparado para realizar, para concretizar. Mas essa raiva não deixa. E aí, de repente, quando essa pessoa conversa com a sua mãe, ela percebe que a minha mãe está tão feliz porque eu não vou me mudar, porque eu não vou realizar essa prova, passar nesse concurso em outro estado, a quilômetros de distância dela, que algo dentro de mim vai fazendo cada vez mais eu me acomodar dentro daquilo que eu nem tinha percebido que era um medo de ser bem-sucedida, bem-sucedido. E por definitivo, eu decido não ir mais, não tentar de novo no próximo ano, ou daqui a 6 meses, ou quem sabe daqui a 2 anos. Não tentar de novo algo que fosse semelhante, eu simplesmente jogo fora todo aquele tempo de preparo e experiência. E me convenço de que foi um sinal, de que assim vai ser melhor. Então respira profundamente, vai abrindo os olhos devagar. Eu sei que esse tipo de historinha que eu conto no início, às vezes faz total sentido para a gente, outras vezes faz com que a gente não se conecte com aquela realidade. Mas é por isso que eu estou sempre convidando vocês a observarem o que faz sentido para você nessa história. Em qual momento você se preparou muito para alguma coisa e por um detalhe ou por uma crítica de alguém, você desistiu de tudo? Ou ainda, você foi muito bem, você chegou até a prova, você fez, você foi ótimo, ótimo. Você assumiu aquele cargo, você está dentro da universidade, mas de repente, com todos os desafios que surgem, você decide voltar e não encarar as naturais dificuldades de você ter saído de um lugar e ido para um outro lugar. E eu estou falando, fazendo essa metáfora com o avião, mas é porque geralmente quando a gente quer ir para um lugar de sucesso, seja ele qual for, a gente tem que sair de onde a gente está para ir assumir uma outra posição no mundo, né? E naturalmente esse movimento de sair de onde a gente está para ir para um outro lugar convida a gente a desenvolver novas habilidades, ou seja, a gente encontra dificuldades no meio do caminho. E bancar esse desejo, né, para usar uma linguagem bem da psicanálise, bancar esse desejo de realização é uma tarefa que vai realmente nos exigir ação, mudança, transformação, tá? Então, quando a gente fala de medo do sucesso, por que que é tão importante falar de medo do sucesso? Porque muitas vezes é o medo do sucesso que está te levando ao fracasso, né? Então, tem uma dinâmica que, de novo, hoje eu vou falar de um monte de coisa que parece coisa de gente maluca, né? Mas aí eu vou trazer aquele ditado popular que diz que de louco e médico todo mundo tem um pouco, né? Então, hoje a gente está falando dessa parte nossa meio maluquinha. O que que acontece muitas vezes?
quando a gente tem isso é muito comum, às vezes a gente tem medo do sucesso, então, pô, eu tenho medo de chegar num cargo de chefia, num cargo de liderança, porque é tanta coisa para fazer que eu tenho medo de não dar conta, né, quando eu chegar lá, quando eu estiver naquela posição. Então eu não vou nem tentar, eu não vou nem me aprimorar para chegar naquele lugar, por mais que eu quisesse realmente ganhar mais, por mais que até que eu acho que eu mereço, né, porque eu já faço quase tudo aquilo, mas eu acho que eu não vou dar conta de fazer mais um pouquinho, né. E esse medo de não dar conta, muitas vezes, é também medo do sucesso, tá. E aí o que que a gente faz? A gente se sabota, a gente fracassa antes que alguém diga que eu fracassei. Então, se eu tive pais que eram muito rígidos comigo, eu preferi durante muitas vezes escolher já ser aquele filho que dava problema, já ser aquela criança que as pessoas tinham que se acostumar muito mais com o fato de eu estar errado do que de eu estar certo, né. Se eu fazia ali aquele papel de vilão dentro da minha família, o papel do patinho feio, é porque geralmente você prefere muito mais fracassar do que tentar o sucesso, né, porque quando a gente fala de sucesso é também sempre uma tentativa, né. Se vocês forem conversar com pessoas bem-sucedidas, elas vão falar: "Eu tentei várias vezes e várias das vezes não deu certo". O Rubem Alves, eu não sei se vocês conhecem, ele é um escritor que eu gosto bastante, ele é psicanalista também. E daí ele fala assim, que teve uma vez que ele deu entrevista para uma pessoa jovem, e ela perguntou para ele: "Qual é o segredo do sucesso?". E aí ele falou: "Tentar tudo o que você quiser e perceber de tudo que você tentou no que você realmente é bom". Eu hoje sou um grande escritor, porque eu não fui um bom advogado, porque eu não fui um bom jornalista. E aí ele foi contando, né, de todas as histórias de fracasso que ele teve na vida. Mas que todas essas histórias de fracasso não paralisaram ele no medo, né, de ser bem-sucedido, de chegar num lugar de sucesso. E que, portanto, hoje ele é um escritor super reconhecido, acredito eu que ele ainda está vivo, porque foi no movimento de tentativa e erro, né. E por mais que a gente tem pessoas que têm um talento natural, que são reconhecidos pelo seu natural talento, que querem seguir aquele caminho de talento, né, que eu rezo de verdade, para que cada vez mais crianças tenham esse caminho de maior facilidade na vida. Mas mesmo assim, quando a gente é talentoso e está seguindo o caminho do talento, surgem os desafios, né. Então eu tenho que aprender a trabalhar em equipe, eu tenho que apresentar em público, né. Eu tenho que aprender sempre alguma skill, alguma algum recurso, né, algum instrumento que eu não tenho. Isso faz parte, né, do desenvolvimento. E se a gente já prefere fracassar, porque daí a gente tem uma sensação de controle, né, sobre aquilo que está acontecendo. Então, se eu fracasso, pelo menos sou eu que estou controlando. Se eu não dou tudo de mim, isso também é muito comum em quem tem medo do sucesso. Ah, eu já tive uma cliente assim: "Ah, mas eu nem estudei tudo que eu podia. Ah, mas eu nem fiz tudo que eu podia". Tá, mas por que que você não fez tudo que você podia? Por que que você não estudou tudo que você podia? Será que você tem medo de estudar tudo que você tem que estudar, de fazer tudo que você tem que fazer e chegar onde você realmente quer, entende? Então, vão observando aí, fazendo essas perguntas para vocês. Hoje, eu falei isso em quase todos os encontros, mas hoje é muito importante que você se pergunte: "O que é sucesso para mim? O que é sucesso para você?". Porque também é muito comum a gente estar se autossabotando, porque a gente está trilhando um caminho que não é nosso. Então, se sucesso para minha família é ser um advogado de sucesso e eu nem admito para mim mesmo que eu não quero seguir esse caminho da advocacia, eu vou me autossabotar pra caramba. Então, o que que é sucesso para você? Ou ainda, se eu
sou artista, sou atriz, sou cantor, sou músico, né? Dentro de uma família de médicos, e eu sou muito bom no que eu faço, sou talentoso no que eu faço, estou sendo convocado para o papel da peça que eu quero fazer, ou para gravar aquele CD, e aí eu começo a me sabotar. Pode ser porque também eu não me dou a permissão de ter sucesso do meu jeito, o meu sucesso, né? Em detrimento, diferente do que todas as outras pessoas estão dizendo que é ter sucesso para mim, tá? É, os significados de ser bem-sucedido mudam ao longo da vida. Isso também é super importante. É muito comum a gente conversar com as pessoas e a gente perceber que elas têm que, né, dentro da terapia, ajustar essa medida do sucesso, né? Então, se de repente em algum momento para mim era assim, era ter sucesso, estar num relacionamento saudável, ter meus filhos, estar num trabalho, num emprego estável, de repente agora para mim, os meus filhos, né, estão crescidos, estão cuidados, então agora para mim ter sucesso é ficar em paz com os meus filhos saindo de casa, é finalmente realizar todas aquelas vontades que eu tinha, mas que eu tive que passar por cima delas num momento de criação e cuidado com os filhos, né? De repente, a sua medida de sucesso, então, poxa, para mim ter sucesso com 30 anos era estar ganhando, sei lá, 10 mil por mês, 20 mil por mês, não importa muito, né? A quantidade. O que importa é onde você está e o que que você tem que ajustar. Porque, de repente, para mim, com 50 anos, a medida de sucesso é trabalhar 30 horas por semana, é ter tempo de descanso, é ter lazer. Então, a nossa medida de sucesso, ela muda ao longo da vida, tá? E surgem os medos relacionados a essas medidas de sucesso, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem algumas pessoas que estão com muita dificuldade de perceber que elas já estão no momento muito mais de ajustar o tempo livre dela, de levar mais recursos e tempo de cuidado para a saúde mental, para a saúde física, do que ganhar dinheiro, né? Mas essas pessoas ainda não conseguiram ajustar essa medida de sucesso, tá? Quando que a gente pode perceber também esse medo do sucesso? Quando a gente está subindo e de repente a gente cai. E de repente a gente parece que dá passos para trás. Então, tem um podcast que eu até mandei no grupo, a depender de quanto tempo você está lá no grupo do desafio, você assistiu, mas eu vou colocar aqui no link do vídeo, que fala, eu não conhecia o nome dela, mas é uma atriz que foi muito bem sucedida. Ela fez Pantanal, ela fez algumas novelas dessas de grande sucesso. E daí ela começou a notar, né, hoje, não sei exatamente com quantos anos ela tá, mas ela percebeu que várias vezes, quando ela estava fazendo um papel de grande visibilidade na TV e começava a receber vários convites para continuar expandindo e crescendo na carreira dela, ela entrava num movimento de entender que ela precisava de descanso. Só que ao invés dela descansar durante um mês, durante 2 meses, ou que fosse durante 6 meses, um ano, ela já chegou a passar 4 anos nesse movimento de descanso, né? E aí ela faz essa leitura da própria vida dela, do quanto que em 4 anos as pessoas param de te chamar, de fazer aqueles convites, né? Isso, honestamente, porque eu acho que ela estava vivendo em outra época, porque hoje em dia, 4 anos, se você para de fazer alguma coisa, as pessoas realmente acham que você está fazendo outra coisa da vida, né? Então, quando você tem esses movimentos de que você está subindo, 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 e de repente você paralisa e cai, é porque você tem medo do sucesso. Então, observa isso. Tem aquele outro cara que é o Geraldino, eu adoro ele. A trajetória de vida dele, basicamente, ele saiu de ser um menino que era catador de lixo, né? E hoje, eu não sei, assim,
enquanto tá a fortuna dele, mas eu sei que ele, né, se tornou milionário e passou por todos esses processos. Ele desenvolveu uma montadora de carros com peças usadas. É super interessante o trabalho dele. E, e ele conta que muitas vezes nesse processo ele estava milionário e de repente ele perdia tudo por dívidas, né? Ele estava ali milionário e de repente ele perdia tudo. E isso aconteceu realmente muitas vezes com ele. Então, quando a gente está nesse movimento de vida, que a gente sobe bastante e de repente a gente cai e perde tudo, ou por dívida, ou para parar para descansar e nunca mais voltar, se perceber descansado e não voltar, né? É porque está acontecendo essa dinâmica de medo do sucesso na nossa vida, tá? E uma outra ideia muito importante que eu quero trazer para vocês hoje é esse medo de se destacar. Imagina uma folha de papel, né? Que tem aquele picotadinho ali do lado, onde você vai abrindo e você vai destacando aquela folha de papel. Quando você destaca a folha de papel do caderno, ela sai do caderno. Ela não é mais uma folha do caderno. Ela continua sendo uma folha de papel, mas ela é uma folha que de repente você vai deixar em cima da mesa, ela é uma folha que você vai dobrar várias vezes e guardar. Ela é uma folha solta, né? Ela é uma folha livre daquela daquele contato com o caderno, né? E ela não vai voltar mais, a não ser que você coloque um durex ali dentro, e você não vai fazer isso, né? Porque você já tirou, não vale a pena você colocar aquela folha de volta. Então, muitas vezes o que acontece com o medo de sucesso é que a gente tem um medo de se destacar, porque geralmente, quando a gente está numa posição de sucesso, e de novo, sucesso para mim, eu geralmente me destaco do meu grupo de pessoas, da minha família, do meu grupo do trabalho, né? Então, entendam, se eu acho que sucesso para mim é trabalhar 50 horas por semana, ou é o que eu acho que vai vir dessas 50 horas por semana do meu trabalho, no momento em que eu mudo um pouco essa medida de sucesso e percebo que eu não quero trabalhar 50 horas, eu quero trabalhar 40, vamos colocar. Eu, de certa forma, me destaco, quem sabe, do meu grupo de amigos, onde está todo mundo trabalhando 50 horas, né? Eu me destaco, eu me solto daquele tipo de pensamento do qual a realidade, a comunidade com quem eu convivo compartilha, né? Eu saio, eu me solto daquilo, né? Então, eu estou dando alguns exemplos para vocês, porque eu sei também, assim, quanto que é difícil, por exemplo, a gente se despedir de algumas amizades, né? Eu tenho passado por isso, inclusive. Eu sei o quanto que é difícil a gente, às vezes, se despedir um pouco de algumas relações familiares, né, que às vezes são tão intensas e tão, de alguma forma, atrapalhando mesmo com que você chegue no teu sucesso, tá? Para falar de dor física, dor psicossomática, já que vários de vocês estão em contato comigo em outras esferas, né, fora das aulas, e a gente está entrando nesse lugar da dor psicossomática. Muitas vezes, assim, é possível a gente desenvolver uma síndrome do pânico ou uma dor psicossomática por medo do sucesso. Como, né? Poxa, se a minha profissão é uma profissão que exige que eu tenha o meu corpo saudável, e daí existe um histórico dentro da minha família, onde todos os homens bebem até cair, ou onde todas as mulheres ou homens, tanto faz, eh, têm uma dor na lombar. Nossa, eu lembro quando criança do meu pai reclamando dessa dor. Eu lembro do meu avô rindo dessa dor. Eu lembro, sabe, a gente tem essas dores que são meio familiares e sistêmicas. E daí, de repente, eu começo a desenvolver essa dor, e aí eu falo: ah, não, mas isso aqui é de família, não tem como mudar. Ou seja, de certa forma, eu estou com medo de me destacar dessa dor de família e, por exemplo, alcançar um sucesso de ter um corpo saudável. Isso é muito comum, muito comum, muito comum, tá, gente? Falar um pouquinho de mim agora, e trazendo também essa característica que eu tenho que falar.
já que eu estou falando de autossabotagem, que é a gente se colocar como vítima das circunstâncias. Eu sei que isso é muito falado, eu sei que tem questões sociais aqui envolvidas, não só sociais, como comunitárias e de gênero, mas é muito importante a gente entender quando que a gente está caindo no lugar de vítima das circunstâncias e quando a gente realmente tem um poder de ação sobre aquilo, né? Porque a gente só vai chegar num lugar de sucesso, seja ele qual for, se a gente se empodera do nosso poder pessoal, tá? Então, eu fui uma pessoa que durante muito tempo na minha vida eu tive muita dificuldade de expressar o meu poder pessoal. O que que me ajudou muito com isso? Meditação. Por isso que eu falo tanto sobre meditação, porque realmente essa capacidade que a gente tem de se perceber, respirar profundamente e perceber qual que é o nosso poder de ação real frente àquela situação, é algo que vai nos dando um poder de realização. E sucesso é realização, tá? Sucesso, ele só tem a ver com uma fantasia no momento em que a gente está sonhando, né? Pô, eu estou sonhando que eu vou chegar naquele lugar, que eu vou fazer aquilo daquele jeito, que daqui a 5 anos eu vou estar ali. É importante a gente sonhar, mas para a gente chegar no sucesso, a gente tem que realizar. E se a gente está falando de realização, autorrealização, que é do que eu posso falar aqui com vocês, a gente está falando de poder pessoal. E se a gente está se sentindo vítima de alguma coisa, é porque a gente está bloqueando o nosso poder pessoal de alguma forma. Então vamos lá. Eu sei que tem relações tóxicas e violentas em tudo quanto é lugar, tá? Mas, por exemplo, recentemente, eu conversando com uma grande amiga que tem um trabalho de gestão, né, dentro de uma empresa, e ela falando, cara, vou ter que demitir uma pessoa da equipe, né? Porque essa pessoa tá difícil de conversar com ela num ponto onde ela entenda que ela errou, né? Então, assim, tudo que a gente conversa, a gente elogia, a gente comemora junto com ela os avanços, mas quando a gente fala que essa pessoa errou, essa pessoa entra numa lógica mental de tentar descobrir quem foi que disse que ela errou. E aí isso vai criando um climão dentro da empresa, dentro da equipe de trabalho, assim, do ponto dessa pessoa falar em voz alta, quem foi que falou isso de mim, né? E aí essa pessoa simplesmente não consegue perceber que a gente está apontando para ela um erro, o que é tão comum, quem não erra, todo mundo erra, algumas vezes aí ao longo do dia, imagino durante a vida, para que ela possa entender que dentro da empresa ela tem que agir diferente, porque a empresa considera que isso é um erro, e aí, claro, ela, com o poder de escolha dela, vai perceber se ela quer se ajustar àquela demanda ou não. Mas assim, se ela quiser ficar na empresa, ela tem que se ajustar àquela demanda. E ela tem que entender que a gente está falando que ela está errando. Percebe como é diferente do que a pessoa está vivendo dentro da cabeça dela, que é eu sou vítima de alguém que está me agredindo. Então, o que eu preciso fazer é me defender. Então, a pessoa está vivendo uma história dentro da cabeça dela que é totalmente diferente da história que essa minha colega que está numa área de gestão está contando. Não estou falando que tem certo ou errado, né? Geralmente essas situações, vamos colocar assim, tem nuances, né? Mas vamos concordar que quem vai ser demitido vai ser o funcionário, né? Ou quem realmente quer se ajustar a alguma dinâmica, você tem que em algum momento perceber que você não é vítima e que, muito pelo contrário, se eu não sou vítima, eu posso me desenvolver, eu posso crescer aonde eu quiser chegar. Eu já passei muito por isso dentro do consultório, de dizer uma coisa que a pessoa entendeu completamente o oposto. Talvez você já tenha passado por isso. Já passou por isso? Você diz uma coisa que foi você diz uma coisa, a pessoa entende o oposto do que você disse.
Só que ao invés de você ficar numa argumentação da pessoa, com a outra pessoa, de quem está certo ou de quem está errado, muitas vezes o melhor que você tem que fazer é, para um pouquinho, vamos ver como que a gente consegue resolver isso daqui, para a gente caminhar juntos, para a gente continuar essa parceria de trabalho, de relacionamento, seja o que for. Então, quando a gente sai desse lugar de vítima, a gente consegue recuperar o nosso poder pessoal, tá? E aí o ponto de virada que eu trago para vocês é todo dia, até porque como o sucesso para a gente ele vai sempre alterando, né, crescendo, até porque faz parte, né, da nossa vida a gente sempre querer dar um passo um pouco mais longe. Tem que ser todo dia mesmo esse ponto de virada, tá? Então uma coisa que eu faço, que eu adoro fazer, é repetir o meu nome, respirando profundamente e aceitando que eu sou única, né? É, é uma dinâmica que eu faço algumas vezes, às vezes olhando para o espelho, outras vezes só respirando profundamente de olhos fechados mesmo. Vamos fazer aí rapidinho. Para, respira profundamente de olhos abertos ou fechados, não importa, e diz o seu nome todo, né? E observa que junto com o teu nome todo, vem o nome da tua mãe, vem o nome da família do teu pai, da família da tua mãe. Ou seja, tem histórias que estão conectadas profundamente com a sua própria história, né? Mas que para além disso, você não tem o nome da sua mãe, você não tem o nome do seu pai. E se você é júnior, né, observa que você tem júnior no nome, tá? Então, você é único, você é única. Isso é bem importante para a gente ir criando esse caminho do sucesso, né, do seu próprio sucesso. E outra coisa é a relação com poder. Então, poder pessoal, poder na vida, o poder de verdade é o poder com as outras pessoas e não sobre ninguém, né? A ideia não é você passar por cima de alguém com o seu poder pessoal. É você empoderado, empoderada de você mesma, dos teus talentos e lúcido, lúcida das tuas dificuldades, poder exercer o seu poder com as outras pessoas, né? E aí a gente vai encontrando o nosso lugar e se desenvolvendo junto com todo mundo. Primeira dica de ouro para a gente perder esse medo de sucesso. Eu vou trazer agora o Fantástico, O Poder do Agora, que foi o primeiro livro de sucesso do Eckhart Tolle, mas tem vários livros dele. Ele já chegou várias vezes de ser aí as 5 pessoas com livros mais, com quantidade de livros mais vendidas no mundo em relação a autoajuda, espiritualidade e questões desse tipo, né? Ele não traz uma ciência com ele, um pouco diferente do que todas as outras pessoas que eu estava tendo, sempre uma base científica ali para mostrar para vocês. Mas o Eckhart Tolle é um nome que, assim, não tem como eu não falar, porque é meu livro de cabeceira e porque todos os meus professores de meditação, todos os meus professores de tudo quanto é coisa, reconhecem o poder desse cara, né? Então, se você conhece Deepak Chopra, fala dele. Se você conhece o Daniel Goleman, fala dele. Então, assim, as pessoas se referenciam ao trabalho dele, né? É, recomendo demais para você. E se você continuar me acompanhando, você vai ver que eu publico muita coisa dele, tá? E aí ele traz, a verdade está dentro de você. Então, esse movimento da autoobservação, da meditação, para que a gente encontre o nosso caminho do sucesso, ele é vital, tá? Por quê? Porque quando a gente entra em contato com a nossa verdade, fica muito mais fácil de ser bem-sucedido, bem-sucedida, né? Se eu sei qual que é a verdade para mim aqui agora, se a verdade para mim aqui agora é falar o que eu estou pensando, não importa as consequências, você vai se sair muito mais empoderado e bem-sucedido desse movimento, entende? Então, às vezes é um movimento de ajuste, outras vezes é um movimento de desajuste que você tem que fazer, né? Então, você só vai saber disso se você estiver muito conectado com o seu interior, tá? A identificação do ego com o sofrimento. Esse é um conceito, mas que está muito emparado também nas nossas leituras científicas, da psicologia positiva, principalmente aqui, tá? A gente
muitas vezes a gente tem algumas identidades, a gente tem algumas identificações com o sofrimento, né? Então, por exemplo, eh, quem é muito rico é corrupto, é uma ideia, né? Então, de repente, você desenvolve realmente todo esse conjunto de crenças em relação ao dinheiro, por exemplo. Ah, é, quem é muito bonito nasceu assim, né? Assim, as pessoas que são muito bonitas é porque eu não nasci assim, então eu nunca vou ser bonito, e aí eu me identifico com essa parte do sofrimento de não ser bonito. Não estou falando que necessariamente isso é um sofrimento, estou falando que para algumas pessoas isso é verdadeiramente um sofrimento. E o ser bonito, muitas vezes, é algo que é só o oposto do que a pessoa é, né? Quem já passou pela adolescência sabe muito bem disso, né? Quem queria ter um cabelo enrolado e tinha um cabelo liso? Quem queria ter o cabelo liso se tinha um cabelo enrolado, né? Então, essa identificação com o sofrimento, ela é muito real, tá? Como que você vai sair disso? Observa as histórias que você conta dentro da sua cabeça. Se você tem uma história de que eu não vou chegar naquele lugar porque eu sou assim, seja um comportamento, ou seja uma habilidade a ser desenvolvida, ou seja alguma característica física, é porque sim, você tem aí uma identificação com o sofrimento, tá? É, o fim da ilusão do tempo. Você tem o que precisa hoje para dar um passo adiante. Isso é muito legal, porque tem muita gente que se sabota com medo do sucesso, porque eu tenho que fazer mais um curso para além dos 50 que eu fiz. Eu não estou preparada ainda, né? Eu preciso, eu preciso de mais tempo de terapia. Eu já estou há 5 anos de terapia, mas eu preciso de mais 5 anos para poder realmente falar tudo que eu preciso falar na relação com os meus pais, por exemplo, né? Então, quando a gente está projetando lá no futuro o sucesso, isso é problemático. É diferente de ter planejamento, tá, gente? Planejamento é algo vital também, que eu também tenho aprendido cada vez mais a importância de planejamento para a gente não cair num lugar de ansiedade, né? Para entender que todo dia a gente pode fazer um pouquinho. E, inclusive, o dia de descanso é descanso. A gente está fazendo um pouquinho, para logo depois a gente ter mais energia de ação, né? O descanso faz parte da ação, muitas vezes. Mas o que que eu estou falando aqui com o fim da ilusão do tempo? Que cabe muito para quem procrastina também. A questão é, se eu acredito que eu só vou conseguir quando eu tiver aquilo que é inalcançável ou que é muito difícil de conseguir, vocês concordam comigo que fica muito mais difícil de eu dar um primeiro passo? E essa é total a dinâmica da procrastinação, né? Então, assim, se eu não tirar 10, eu não quero nem tentar tirar 7. E aí, se eu nem tento tirar 7, para que que eu vou estudar? Se eu não consigo falar tudo o que eu quero falar de forma calma, assertiva e fazer com que a pessoa escute 100% do que eu estou falando e aceite, eu não vou nem tentar falar alguma coisa para a pessoa que eu tenho que conversar. E aí eu vou só engolindo, e aí eu vou só fingindo que as coisas um dia vão acontecer, sendo que eu não nem estou fazendo nada para que elas aconteçam. Isso é muito importante. O sucesso são passos. Pergunta para qualquer pessoa bem-sucedida que ela vai te falar. É no dia a dia, é a prática, é o exercício, é o movimento. Eu tenho um caderninho do Einstein aqui que fala, vou ler para vocês, uma frase dele. A vida é igual a andar de bicicleta. Para manter equilíbrio é preciso se manter em movimento. Adoro essa frase dele, porque é isso. Vai sempre um pouquinho, aqui e agora, você dá conta de fazer alguma coisa para chegar no sucesso, no seu sucesso. O que que vai ser? Pode ser que seja, por exemplo, parar e planejar. Pode ser que seja, por exemplo, parar e perceber que hoje você consegue dar o primeiro passo do seu planejamento. Então,
o fim da ilusão do tempo, ou seja, perceber que todo o seu poder está no agora, e por isso que é tão importante a gente fazer liberações emocionais, e por isso que estou falando tanto de emoção, porque geralmente uma emoção presa no corpo, causando uma dor, indica pra gente que tem uma parte nossa que está lá no passado. Então, com essa parte nossa lá no passado, às vezes não dou conta nem de levantar da cama ou tem que fazer uma cirurgia. Outras vezes eu até levanto da cama, mas com tanta dor que eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui estudando, eu estou aqui conversando com alguém importante, mas metade da minha atenção está na dor, né? Então eu vou tirando o meu poder de ação, o meu poder de presença do agora, conectado com o passado. Se eu estou ali pensando naquela briga que eu tive há 10 anos, há 5 anos, ou que seja há 2 minutos, eu estou tirando o meu poder do agora, tá? Então, todo o nosso poder está no aqui e agora. Isso, na verdade, é tão lindo, né, gente? Se a gente for perceber, parar para sentir essa verdade dentro do nosso coração, de que você pode, com tudo que você tem aqui e agora, dar um passo, isso vai te mudando, porque daí você dá um passo, você dá 2 passos, de repente você dá 3 passos, de repente você fica um pouquinho parado, recupera o fôlego e dá mais um passo, dá mais 2 passos, dá mais 3 passos. Entende? E aí, muito provavelmente ainda esse ano eu vou fazer alguma coisa relacionada a perdão, tá? Porque todos os trabalhos que eu já fiz na minha vida, com grupos e individuais, a gente chega em algum lugar que mostra pra gente o poder do perdão. Vocês conhecem o Rosandro Klinley? Eu esqueci o sobrenome dele. Mas é um psicólogo que está bem pop e bem famoso. Eu gosto do trabalho dele, acho ele bem legal. E ele recentemente propôs, né, um movimento de perdão, assim. Porque quando a gente vai mergulhando na gente, a gente vai percebendo, é, a gente passou por abusos, todos nós. A gente passou por negligências. A gente passou por violências. A história da humanidade, gente, é isso. Eu não sei se vocês já assistiram um seriado de época, o tanto que tem de época ou atual, de traição, de mentira, de um passando a perna no outro, tem feito parte, né, da nossa existência enquanto humanidade. Mas o fato de você não chegar nesse lugar de liberar, e aí o perdão terapêutico, ele tem muito a ver com libertação, né? Você não chegar nesse lugar de libertar essa história da sua cabeça, tipo, cara, foi paia mesmo. Eu nunca mais quero estar num relacionamento com uma pessoa assim. Cara, meus pais realmente vacilaram comigo, tipo, não considero como pessoas que eu realmente posso me referir a ter algum tipo de espelho, né, para ser pai ou mãe no mundo. Mas assim, enquanto você não solta, não liberta, não dá permissão mesmo para esse perdão acontecer, você fica ainda se vitimizando dentro de você com essas histórias mentais, tá? E aí você perde a sua energia do momento presente. Então, essa semana chegou para mim uma cliente nova no consultório que ela falou: "Cara, eu tô aqui com você porque o que eu sei é que eu preciso te perdoar. Porque se eu não conseguir perdoar a minha mãe, eu sei que eu nunca vou conseguir ser bem-sucedida na minha profissão." Isso foi um link que ela mesma fez, que assim, eu estou mostrando para vocês o quanto que às vezes a gente chega nesses lugares de perceber a realidade, como é palpável isso. Eu não estou falando que todo mundo que é bem-sucedido, mal-sucedido tem problema com a mãe. Não estou falando isso de maneira nenhuma. Eu não sou esse tipo de psicóloga que fala que é tudo de um jeito para todo mundo. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que ela percebeu que para ela é uma realidade, né? E que, sim, vamos elaborar essa história dela com a mãe dela, para que ela possa realmente chegar nesse movimento de, no caso dela, parar de se auto-sabotar em termos profissionais, tá? Segunda dica de ouro, e essa é minha. Cuidado com a saúde mental tem que ser diário.
Eu falo e repito, quantas vezes for necessário, com todo mundo que vier conversar comigo isso. Porque a gente ainda tem uma ideia de que, assim, eu tenho que beber água todo dia, porque se eu ficar sem beber água uma semana e depois, durante um dia, ficar só bebendo água, não adianta. Eu sei que eu tenho que beber água todo dia, eu tenho que me alimentar todos os dias, né? Eu tenho que me exercitar pelo menos 3 vezes por semana. O cuidado com a saúde mental é a mesma coisa. Então, não é ir para terapia uma vez por semana e não observar o que que eu estou pensando ao longo da semana e não observar como é que eu estou me comportando ao longo da semana e simplesmente esquecer desse momento de reflexão durante a semana, tá, gente? Porque senão vocês vão gastar muito dinheiro com terapia e o processo vai ficar muito devagar. E aí, para você chegar naquele lugar do sucesso, vai ser difícil. Vai ser bem mais difícil, bem mais demorado, bem mais arrastado. Então, o seu cuidado com a saúde mental, ele tem que ser diário. Principalmente como? Observando as histórias que se repetem na sua mente, principalmente aquelas carregadas de emoção. Então, se você está lembrando daquela briga que você teve com teu marido, com a tua mãe, com a sua tia, com a sua avó, há não sei quanto tempo, e você está pensando na sua cabeça tudo que você poderia dizer e não disse, está pensando que você está certa mesmo de nunca mais falar com essa pessoa, tipo, observa essa história como se você estivesse vendo um filme. Se permite um pouco pensar diferente do que você está pensando. Se for necessário conversar com uma outra pessoa sobre isso, converse, né? Se permite um pouco se deslocar desse lugar de eu tô 100% certo, né? Então, assim, se permite, tá? Eu sei que você está fazendo isso porque você está machucado, machucada. Eu sei que você está fazendo isso porque você está com muito medo de alguma coisa. Mas vai ser muito melhor para você acessar esse medo que está te paralisando nessa história do que ficar se contando essa história 1001 vezes a mais. O segundo movimento importantíssimo aqui é gerenciar pensamentos negativos, aprender a fazer isso através dos anticorpos da mente. Não vou repetir, essa foi uma matéria, né, uma aula que eu trouxe um conteúdo que eu trouxe lá na aula de excesso de autocrítica. Revejam, se vocês acharem necessário. E na aula de perfeccionismo também eu falo bastante sobre isso. O que que acontece nessas histórias que passam pela nossa mente? Se eu, quando pequena, ficava em pânico quando estava todo mundo olhando para mim, porque de repente eu dançava muito bem. E aí todo mundo me achava bonitinha, eu dançando bem, e eu estava ali adorando dançar, e todos aqueles adultos, né, diziam que eu era tão bonitinha dançando, e todo mundo olhava para mim, e de repente teve um desses adultos em alguma história que fez algum movimento de abuso comigo. De repente eu posso criar uma ideia dentro da minha cabeça de que estar no centro das atenções é muito perigoso. Porque quando eu era criança, foi isso que aconteceu, foi muito perigoso quando eu estava no centro das atenções. Então, como é que eu vou querer um lugar de liderança? Como é que eu vou querer escrever um livro de sucesso? Como é que eu vou querer apresentar um programa na TV, sei lá, sabe? Algo que vai chamar a atenção para você. Você não vai querer, você vai ter medo de estar nesse lugar, entende? Você vai ter medo de ter esse sucesso. Então a gente precisa ir gerenciando esses pensamentos e observando esses pensamentos em primeiro lugar, assim como eu conto lá na história dos anticorpos da mente, tá? E aí aqui todas as vezes que eu estou perguntando para vocês, o que que é sucesso para você? O que que é sucesso para você? O que que é sucesso para você hoje, aqui e agora? Para e faz uma reflexão. É porque eu estou falando também de algo que o Jung trouxe, que é processo de individuação, né? Eu não sou terapeuta junguiana, mas eu trabalho
muito com alguns conceitos dele, porque são muito valiosos, né. Então, o processo de individuação, o que que ele vai falando? E aí vocês vão entender como tem tudo a ver com isso que a gente está falando. A vida, se tornar adulto, serve para a gente ir percebendo quem realmente nós somos. A gente tem um pouquinho da nossa mãe, a gente tem um pouquinho daquela tia que a gente admira, a gente tem um tantão do nosso pai, a gente tem um tanto do nosso avô que a gente passou muito tempo, né, do lado dele. Então a gente tem essas partes, aquele professor, aquela professora, aquele amigão, aquela amigona. A gente tem essas partes que são partes um pouco emprestadas de outras pessoas, né. Mas o que que a gente faz? A gente pega essas partes e vai colocando elas dentro da gente. E isso vai virando um mix que é só nosso, que é único e especial, que é a nossa própria história. Então, quando eu estou te perguntando o que que é sucesso para você, você só vai conseguir me responder e ir atrás da realização desse sucesso se você estiver conseguindo fazer esse processo de individuação, ou seja, se você estiver conseguindo perceber que você é único, que muitas vezes não vai adiantar você querer a aprovação dos outros, ou às vezes não vai adiantar você querer nem a compreensão de alguém. Até hoje eu lembro uma das terapias que eu participei, que eu levei um negócio que era muito doido mesmo lá para casa, que eu tinha que fazer todos os dias uma série de afirmações e movimentos e tals. E eu lembro do meu irmão e da minha irmã olhando para aquilo falando: "Cara, Gabriela enlouqueceu de vez. Olha isso aqui", né. E naquele momento aquilo para mim foi de vital importância. Eu estava vivendo a minha espiritualidade. E eu tinha que viver a minha espiritualidade daquele jeito, com aqueles conceitos, com aqueles dogmas, né, com aquilo naquele momento fez sentido para mim. Por mais que hoje em dia não faça, eu agradeço muito aquele momento em que eu encontrei aquela professora, em que eu realizei aquela terapia, sabe. Então, assim, a gente tem que ter essa coragem de fazer pela gente o que a gente está encontrando na vida de recurso, tá. Porque a gente tem que estar interessado no nosso sucesso, e não em se mostrar bem-sucedido para outra pessoa. Bora meditar? Encontre uma posição confortável. Ai, adorei, Luiz, que você trouxe Lulu Santos, Não Vou Sobrar de Vítima das Circunstâncias, e Gilberto Gil, O Melhor do Mundo é Aqui Agora. Ai, eu amo, amo Gilberto Gil, amo Lulu Santos e amo essas músicas. Encontrando uma posição confortável, respira profundamente. E vai relaxando o corpo, lembrando lá do nosso primeiro encontro, a importância do relaxamento, para a gente fazer novas conexões cerebrais, para a gente acessar de maneira segura esses padrões de autossabotagem. Então respira, respira, respira. E respirando profundamente, faz esse movimento de entrar em contato com o teu corpo. E diz para o seu corpo: eu vejo você, eu ouço você, eu estou aqui observando você. Respira e relaxa. E respirando profundamente em contato com o corpo,
você permanece no aqui e agora. Você se abre para sentir, para entrar em contato com a verdade que existe em você. Então, respirando, profundamente, observa o que vem até a sua mente de maneira natural e espontânea quando eu te pergunto: o que é sucesso para você? O que é sucesso dentro dos relacionamentos? O que é sucesso para você dentro da sua profissão, dentro da sua carreira, dentro do seu trabalho? O que é sucesso para você dentro da sua família? Respira e relaxa. Se surgiu alguma tensão no seu corpo, para e relaxa. Você está num lugar seguro. Respira e relaxa. O que é sucesso para você dentro do mundo das finanças? Respira e relaxa. O que é sucesso para você relacionado à sua saúde física, emocional, mental? Respira e relaxa. E observa que algumas dessas áreas já vão se cruzando na sua frente. E você vai observando que sucesso. Você até já vive sucesso em algumas áreas e não em outras. Ou quem sabe se você se sente um fracasso em todas elas, tá tudo bem. Observa, respira e agora traz uma primeira possibilidade de ação frente a chegar mais pertinho do sucesso. Deixa a tua intuição, deixa a tua verdade falar. Deixa a sua alma se comunicar com você. Respira e relaxa. Respira e relaxa. E agora bem em contato íntimo com o seu corpo. Vê se tem alguma história de criança que dificulta com que você chegue no lugar do sucesso, ou que dificulta com que você dê esse primeiro passo em relação ao teu sucesso. Observa o que vem sem expectativa. Respira e se abre para escutar
essa criança com medo dentro de você, esse adolescente travado dentro de você, esse jovem adulto que está fingindo que não está sentindo medo dentro de você. Respira. Respira. E só acolhe esse medo, essa paralisia, essa vergonha. Acolhe esse ciúme. Acolhe até essa inveja. Acolhe o que surgir, simplesmente dizendo: permissão para ser humano. Eu me dou permissão para sentir o que quer que eu esteja sentindo aqui agora. Respira. Solta o corpo e relaxa. E devagar, cada uma no seu tempo, vai voltando pro aqui e agora. Devagar abrindo os olhos, mexendo o corpo. Observa tudo que surgiu, que mexeu, que balançou dentro de você. E se permite rever tudo que veio a partir de um lugar da autoobservação. Voltando. Daqui a pouquinho passo a palavra para vocês. E hoje, no último dia desse desafio, eu quero apresentar o meu programa Pare com a Autossabotagem. Ele vai ajudar vocês a identificar, perceber o que história é essa da infância que está fazendo com que esses comportamentos aconteçam. Que comportamentos são esses? Quais são as conexões com esses comportamentos de autossabotagem? Como que eu posso mudar essa história? Como que eu posso mudar a minha história? Como que eu posso me mudar diante das minhas crenças, diante de uma liberação emocional provavelmente necessária, para poder chegar nesse lugar de sucesso que eu desejo. Nossa, eu fico emocionada de falar isso, porque é lindo esse trabalho da gente ir se desenvolvendo pessoalmente. É um programa, então ele tem começo, meio e fim, porque eu quero que vocês vejam uma evolução. É muito diferente de entrar numa terapia e passar um tempo comigo, tá? Aqui e agora eu tô falando de vocês de uma mudança radical em 12 sessões, num tempo de 12 sessões de terapia. Mas para essas 12 sessões realmente acontecerem, o convite é que você se dedique para além delas. Então, eu estou interessada em pessoas que realmente querem se dedicar a aprender a meditar, ou de fato se dedicar à meditação diária, né? Ou
realmente parar para praticar essa autoobservação, que pode acontecer de diferentes formas, tá? Então, o meu curso de começar a meditar está dentro desse programa, porque eu preciso dele como recurso para ajudar com vocês, para ajuda com vocês. E eu também vou gravar meditações personalizadas. Então, imagina todas essas meditações que a gente está fazendo aqui, que eu não falei em nenhum momento, em outros processos eu já falei. Mas nenhuma dessas meditações eu tô com um roteiro aqui, com um script lendo ela para vocês. Elas simplesmente surgem. E de onde é que elas surgem? Elas surgem do campo. Então eu faço uma leitura de acordo com a minha intuição do que vocês estão precisando agora enquanto grupo, tá? E esse movimento também pode ser individualizado, e eu já percebi que isso dá muito certo. Então, você receber uma meditação que você vai ali escutando ela dia a dia ou com alguma frequência, né, com o seu nome, falando justamente daquilo que você tem que observar, para que você possa fazer o link necessário para ir dissolvendo esse comportamento de autossabotagem, é muito legal, é muito eficaz e efetivo, tá? Para além das conversas via WhatsApp, que quem faz terapia comigo sabe que eu escuto áudio longo, eu leio mensagem longa, no tempo que eu tiver, porque eu também tenho que parar ali para me dedicar a te escutar. Mas eu faço questão que isso aconteça, porque eu sei que às vezes a gente vai ter um insight fora da sessão. Então, quando a gente tem um insight fora da sessão e a gente comunica para o nosso terapeuta, para o nosso psicólogo, faz diferença, aquilo se estabiliza no seu cérebro. Você já contou para uma outra pessoa com quem você está comprometida dentro de um tratamento, de uma evolução, de um desenvolvimento. Isso faz com que você realmente se comprometa com você. É muito diferente de, eu já percebi que eu tenho que mudar isso, mas vou deixar para a semana que vem. Esse é o movimento. Então, tem esse valor aqui, porque diferente de todos os outros dias, achei melhor trazer um valor mesmo para vocês entenderem o que é esse processo e quanto custa, né? Porque é importante. E no final das contas, eu cheguei nesse valor que vai ficar muito abaixo do que eu estou oferecendo para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham resultado. Porque o resultado de vocês também é o meu resultado enquanto profissional. Então, eu quero realmente facilitar com que vocês cheguem, entrem nesse programa e depois de 12 sessões saiam pessoas que reduziram muito ou pararam mesmo de procrastinar em relação àquilo que vocês precisaram, diminuíram esse excesso de autocrítica, então estão vivendo uma vida muito mais saudável, sabe? Assim, reduziram, por exemplo, a quantidade de remédios que vocês estão tomando, ou para dor física, ou para alívio de sofrimento mental. Isso tudo é possível, isso tudo são coisas que eu vivo com as pessoas dentro do consultório, tá? Então, nesse valor de R$ 3.600, algumas pessoas têm me perguntado o valor. Vocês entram nesse programa Pare com a Autossabotagem comigo. E para quem não pode esse valor, Gabi, agora não tenho como, ou então vou me organizar para isso, né? Eu também, e aí é um presente, estou fazendo esse desconto de 50% no meu curso de começar a meditar, que eu quero mesmo é que vocês façam. Então, ao invés dele estar custando 537, ele está por 297. E vocês vão poder, é só ir lá comprar. Eu não coloquei o QR Code aqui, mas eu vou colocar no link embaixo do vídeo gravado e vou também mandar para vocês lá no grupo do desafio. Cupom de desconto autossabotagem não. E aí aproveitem, desfrutem. Esse curso é muito legal. Ele tem 30 meditações maravilhosas, ele tem 21 aulas, onde eu vou passando ali por cada aspecto do ser humano, diferentes formas de meditar, mais de 7 formas de meditar. Então, assim, tem muito material para vocês irem nesse movimento de autodesenvolvimento, de autodescoberta, porque, de fato, autoconhecimento liberta. Esse é o meu presente para vocês. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui comigo, né? Principalmente quem está ao vivo, mas também quem está gravado, que porventura não pode estar aqui meio-dia todos os dias.
mas que está ali acompanhando o dia a dia, né? Parabéns pela sua jornada e de todo o meu coração eu desejo sucesso, porque eu acredito em um mundo onde as pessoas. Deixa eu tirar aqui para a gente poder se ver. Eu acredito num mundo onde as pessoas que reconhecem seus talentos e suas dificuldades podem ser muito mais criativos, podem criar muito mais soluções. Então, se a gente consegue manejar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, melhorar pelo menos eles um pouco ou um tanto, e fazer com que a gente reconheça os nossos talentos e daí deslanchar naquele talento, eu acredito num mundo diferente dessa forma, sem estar todo mundo morrendo de medo, sem estar todo mundo com síndrome de vítima das circunstâncias, tá? Eu acredito num mundo diferente, de verdade. Vamos lá. Como é que vocês estão se sentindo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ler. Dilma. Meu eu está emocionado com a possibilidade de vivenciar um mundo diferente. Ai, querida, eu também fico. Eu trabalho para essa realidade. Diga, Erocilda, Falar agora? pode. Então, eu passei, né, o desafio inteiro de câmera fechada. Isso faz parte da minha história, de não poder aparecer. Uhum, E o meu grande desafio é esse, é poder aparecer, poder mostrar os meus dons, entregar os meus talentos. E essa semana foi assim, ampliou muita coisa em mim, foi muito rica estar com você essa semana, né, nessa egrégora, legal. porque eu me olhei em todas as aulas, percebi tudo. E assim, hoje eu precisava falar porque eu estou vivendo o desafio de ir para as redes sociais. Agradecer também pelo convite para participar. Eu, como eu já te falei, a minha cabeça ela tem 300 mil pensamentos ao mesmo tempo. Então, ao longo dessa semana, eu tive muitas dificuldades de me concentrar, de estar no aqui e agora. E o Uhum, tempo todo eu ficava cantando Gilberto Gil na minha cabeça. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Mas, ao mesmo tempo, eu estava em todos os outros lugares do mundo que não são os melhores. uhum, E assim, eu me sinto ainda muito longe de conseguir meditar, de conseguir me relaxar e me concentrar. uhum, Mas esse muito longe já é muito mais perto do que eu estava naquele dia que a gente se encontrou. uhum, E agora eu sei que eu tenho um material para que eu tenho links no grupo para eu acessar no WhatsApp, que eu posso voltar e tentar de novo e tentar de novo. E aí eu queria te agradecer muito pelo convite. Então, o que eu quero te dizer é que de todos os dias que eu tive contigo, hoje foi o mais difícil para mim. Então, acho que aqui está o meu grande gargalo, né? uhum, Aquelas nossas conversas no individual a gente vai ter que continuar, porque aqui sim, deixou um grande gargalo. Hoje foi o dia que eu mais fugi dentro da minha mente, né? Então, eu estou lá com o Luiz também no desafio. E aí é onde está a grande autossabotagem, né? Porque quando chega no dia do dizer sim para o sucesso, a pessoa fica no movimento mais ativo. Então, eu acho que eu, Luiz e qualquer um de nós que tivemos todos esses sinais, a gente tem que agradecer por essa oportunidade, porque são muitos sinais que a gente precisa realmente valorizar esse teu trabalho e realmente a gente está no lugar certo, né? Com a uhum. pessoa certa que vai poder conduzir. Então, só te parabenizar, agradecer a todos que estiveram aqui. E vamos lá, né, amiga? Vamos cutucar Vamos aqui lá. na gente. Tudo bem, a culpa era o horário, era coisa assim de estar aqui. Né? A Gabi já me Uhum, conhece há muito tempo. E é engraçado que como existe nuancezinhas, né, naquelas coisas assim que você trouxe, Gabi, poxa, a sabotagem não é uma culpa minha, né? É uma condição assim de muitas coisas que eu nem sabia que aquilo tinha influenciado. Então, assim, eu tenho o maior carinho pelas suas técnicas e eu quero, nesse momento, assim, todos vocês que me conhecem, né, ter a coragem e a dedicação de dar
continuidade ao meu processo. Oi, Bom, eu quero só tirar algumas dúvidas em relação ao curso, né? diga. Primeiro, sim, tem um horário marcado, é com você ou não? Você deixa gravado e você Não. envia Qual o curso? O como curso de o meditação ou de meditação? o de meditação, sim, ele está todo gravado. Ele tem um passo a passo específico e está gravado. Você sempre pode falar comigo. Então, principalmente você que já tem meu WhatsApp, é só me perguntar que eu vou te Aham. responder. Mas na própria plataforma da Hotmart, você também pode deixar perguntas. Você vai até ver que já tem algumas perguntas lá e eu respondo também com o passar do tempo. Ah, tá. Então é pela plataforma, né? Então a gente consegue comprar Sim, também parcelado, né? sim, sim. Até em 12 Ah, vezes. tá. Ah, tá. Pode Era essa a minha parcelar. dúvida, porque Ai, devia esse ter dito período isso. a gente está todo mundo quebrado, né? Gastou Natal, gastou Ano Novo, e aí parcelado facilita Sim, para sim. adquirir, né? Ótimo. Ah, então tá. Era essa a Tá minha bom. dúvida. Que bom, querida. Vai ser bom ter você por lá.